Durso. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos acompanham. Deputado, esse problema de regulamentar as fake news, no Brasil é muito fácil ser contaminado. Você já disse, foi polarizado e, a meu ver, foi polarizado propositalmente, porque nós não tivemos um debate jurídico, nós tivemos um debate político. Com relação a isso, volta a história de que liberdade de expressão não é liberdade para cometimento de ilícito, e aí você bem falava na última fala que o combate principal é o conteúdo manifestamente ilegal ou extremista. Só que, pegando a última polêmica aí que estamos envolvidas em relação à plataforma, é a história do Elon Musk, dono do Twitter, X, novo X, vem de alguma forma... claro, atacar Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, mas isso indiretamente reflete muito no seu PL, no PL que você era relator. A pergunta é, o Brasil tem hoje maturidade para entender a necessária regulamentação, mesmo que mínima, porque me parece que quando o tema é regulamentação, automaticamente surge uma barreira. O brasileiro acha que isso é tirar liberdade, tolir liberdade. E, na verdade, regulamentação pode ser segurança jurídica, pode ser segurança para o usuário. A pergunta é essa, como esse debate ele é tão polarizado, quando a gente pega um tema de fake news que é tão subjetivo e inclusive vem um estrangeiro e consegue manipular mais ainda esse debate, o Brasil está pronto para um novo PL que o presidente propõe, para ele tramitar, para ele ter força política para a gente chegar a uma aprovação, ou não é o momento de se bater fake news, principalmente agora com essa polarização, com essa situação envolvendo o Supremo? O que devemos fazer com esse novo PL? É o momento de debater ou não? E se ele tem força política ou não? E mais um ano político, né? Porque a gente está falando de eleições municipais aí também, que vão pautar muito desse tema. E se puder falar, qual é a sua opinião sobre essa situação envolvendo Elon Musk? Como que está, na sua opinião? Veja, é que no Brasil, ano sim, ano não, tem eleição. Então, a eleição está sempre nos circulando, ainda bem. Eleições periódicas, que é a demonstração da vitalidade da democracia brasileira. E a polarização, a minha impressão é que virou um novo normal. Né? Virou um novo normal. Porque essa dinâmica, né, tem até um conceito do Bernard Manin, né, da democracia de audiência, essa dinâmica, ela é uma dinâmica que o mundo inteiro vive. Então, a minha impressão é que nós temos que estar preparados para encontrar um roteiro em que, apesar das paixões estarem muito afloradas, nós encontrarmos algum lugar de racionalidade. É evidente que eu, por exemplo, tenho dito para o presidente Arthur Lira, nós temos uma preliminar. A preliminar é regulação sim ou não. Se for regulação não, estamos entendidos. Se for regulação sim, com qual parâmetro? Esse que é o ponto. Majoritariamente, o que eu ouço dos parlamentares é o interesse de regulação sim. O desafio nosso é encontrar os termos dessa regulação. E eu acredito que é possível que nós possamos encontrar pontos de equilíbrio, desde que a gente encontre boas soluções. Por exemplo, um tema muito controverso, a criação de uma estrutura regulatória ou estrutura de supervisão da lei. Que seria autônoma. A ideia de regulação pressupõe que haja regulador. A regulação pressupõe que haja supervisão. Mas é importante que fique nítido que regulador não é para conteúdo. Não é para chancelar o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser falado. Aí nós entramos no campo das narrativas, né? Então o regulador censor é quem vai autorizar o que pode ser dito na internet ou não, não. É que a gente fala, eu disse há pouco, um núcleo importante do debate é sobre transparência. Nós teremos relatórios de transparência. Alguém tem que ler esse relatório. Não vai ser feito para protocolar em algum lugar e deixar na gaveta. Algum agente precisa ler. E é curioso que alguns falam para mim, Orlando, mas você não tem medo? Se amanhã for eleito o Bolsonaro, presidente, que tem uma visão diferente do Lula, fala, amigo, quem escolhe o presidente da República é o povo. Você não pode fazer lei para um presidente ou lei para outro presidente. Eu não tenho medo de nada, porque eu tenho confiança na democracia brasileira e tenho confiança que as leis bem estabelecidas, se nós conseguíssemos ter um órgão técnico para supervisionar a aplicação da lei, eu não vejo problema. Mas isso não tem a ver justamente com o fato de, no Brasil, haver uma cultura do aparelhamento político, mesmo com órgãos que seriam independentes ou que deveriam ser independentes? Mas essa é uma deficiência que o Brasil tem. É lugar comum dizer, de todos os lados,
que há aparelhamento de agências reguladoras. Só que tem governo no Brasil de 20, 30 anos de todos os lados. Que danado que é que um acusa o outro de aparelhar, mas um é governo, outro é governo, não muda nada. Então esse é um problema que a sociedade brasileira, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar. Eu, quando examinávamos a hipótese de ser a Anatel, esse órgão supervisor, porque tem estrutura de carreira, tem financiamento, tem um certo nível técnico, muitos falavam assim para mim, mas não pode, a Anatel ela é aparelhada. Eu falo, mas seu governo, pô, você está indicando os caras da Anatel, você é sócio do aparelhamento da Anatel, é parte de um processo. O Brasil é um país... E havia a crítica também da Anatel lidar mais com a questão técnica, entre aspas, do que com o conteúdo em si, ou com a possibilidade de avaliar conteúdo ou não. É que nenhum órgão estatal avaliará conteúdo. Isso nunca foi proposto e suponho que nunca será proposto. Porque a avaliação de conteúdo não é competência de órgão estatal. Um pedaço da ideia correta de regulação, para mim, é uma composição de regulação estatal com autorregulação. Autorregulação que as plataformas fixam regras, que fazem, em alguma medida, os termos de uso, as políticas de uso, é uma espécie de autorregulação. Eu até, para as empresas, eu dei um exemplo prático do Brasil. O Brasil tem um setor, como no mundo inteiro, o setor financeiro, ele é um setor regulado, certo? Você tem o Banco Central que regula, aqui você tem a Comissão de Valores Imobiliários. E eu descobri, recentemente, que nós temos também autorregulação do setor financeiro. Existe uma organização chamada Ambima, que há décadas é responsável por autorregulação e tem competência sancionatória. Sim. Então, eu estimulei que as empresas fossem até esse modelo, porque na minha percepção, a autorregulação é um pilar quando falamos de regulação de plataforma digital no Brasil. Um pedaço da regulação estatal com grandes parâmetros e a autorregulação é o que vai definir a operacionalização de tudo isso. E até mesmo medidas para que você tenha mais proteção da liberdade de expressão. Eu aposto que as próprias empresas que, no limite, também são interessadas num ambiente mais sadio, eu aposto nisso, elas também têm interesse em ter regras mais objetivas possível para o exame de conteúdo. Mas não foi o que elas levaram a público, né? Porque elas fizeram uma campanha declarada contra o PL das fake news, inclusive colocando na home do Google, dizendo, inclusive com supostas fake news sobre o PL das fake news. Me parece supostas que essa... não, foi verdade. Tanto que o presidente Arthur Lira tomou uma medida dura. Ele propôs um inquérito, uma investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República. E o que elas fizeram aqui foi abuso de poder de mercado, porque o Google tem 96% de share no mercado brasileiro, de presença, né, no mercado, de buscadores. Muitas delas, tipo o Spotify, né, que a turma ouve música e tal, nos termos de uso do Spotify diz que não pode ter anúncio político, e teve. O Telegram, que vive dizendo que todas elas falam que não são veículos, são apenas expositores de conteúdo de terceiros, fez um editorial e distribuiu para os seus usuários. Então, ali houve abuso de poder econômico, abuso de poder de mercado. O curioso é que eles têm um comportamento, eu conversei com muitos parlamentares da União Europeia, até à direita na União Europeia. E a conduta tanto dos parlamentares quanto das empresas foi distinta daqui. Muitos parlamentares na União Europeia, conservadores, defenderam a regulação. Porque aqui também tem uma disputa que é assim, vamos combinar, os Estados Unidos é quem dá sede às multinacionais que operam esses serviços. Com exceção da China, que tem uma ou duas empresas multinacionais, é tudo americano as empresas. E a defesa do modelo de imunidade, de proteção para essas empresas, também tem uma dimensão econômica. É a dimensão também de proteção do interesse econômico dessas empresas situadas ali. E a Europa? A linha do Parlamento Europeu é a linha de proteger os direitos dos cidadãos europeus. Até a turma ironiza, diz que os Estados Unidos exportam inovação, os europeus exportam regulação. É que o lugar de onde eles olham é um lugar distinto de cada um deles. Só por isso que, na minha visão, a posição do Brasil está mais parecida com a posição da Europa do que a dos Estados Unidos. Que nós não temos big techs aqui. Eu até desejaria que tivéssemos soberania tecnológica, mas nós não temos. Então nós temos que cuidar de proteger os direitos fundamentais. E uma palavra que eu não comentei sobre o Elon Musk. Para mim, o Elon Musk tem um aspecto que para mim é delicado na abordagem que ele fez de tudo que ele andou aprontando por aqui esses dias, que é a sinalização de descumprimento de ordem judicial. Isso, na minha percepção, é o intolerável. Por quê? Qualquer brasileiro e qualquer empresa que opere no Brasil, e nós queremos que
empresas operem no Brasil, pode contestar uma decisão judicial, mas não tem uma estrutura jurídica que oferece os remédios para você contestar. Na minha percepção, ele passou da linha quando sinalizou esse tipo de conduta e passou da linha também, por que não dizer, quando faz insinuações a ministros da Suprema Corte brasileira. Eu considero que não é tolerável que quem seja faça insinuações daquele nível, ainda mais sendo um estrangeiro falando fora do Brasil, além da jurisdição do nosso Poder Judiciário. Então, eu considero que foram manifestações muito graves. Por isso que, para mim, era nítido que era mais uma demonstração de que é necessário ter regra. E o curioso é que quem mais obstrui a votação de regra, logo que chega uma decisão do Supremo sobre esse tema, vai apontar o dedo e dizer: o Supremo está ocupando o lugar do Congresso, o Supremo está exagerando mais uma vez, sendo que esses são os dínamos da obstrução do avanço de uma lei sobre essa matéria. Bom,